Meus irmãos, nós estamos em nossos cultos à noite, no domingo à noite, vespertino, nós estamos caminhando no livro do profeta Daniel. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta ali, nós vamos expor o texto do capítulo 4 de Daniel, e nós iremos, é um capítulo longo, e conforme nós formos lendo, nós vamos aplicando os versículos desse texto, de Daniel capítulo 4. Deixa sua Bíblia aberta aí. Meus queridos, nós temos falado sobre a vida de Daniel e dos seus 3 amigos que ali ficaram em Babilônia, na Babilônia, trazidos pelo rei Nabucodonosor, foram exilados ali, parte de Israel foi para aí, e Daniel com seus amigos foram escolhidos pelo rei para que eles pudessem ficar ali na sua presença e serem doutrinados pela cultura babilônica, um reino pagão, um reino que não servia ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E Daniel e seus amigos, eles são ali confrontados com uma cultura, eles vivem ali numa sociedade totalmente corrompida pelos valores dados pelo Deus Criador. Nós sabemos que a sociedade em que Daniel e seus amigos viviam, seus irmãos, era uma sociedade onde a cultura era altamente influenciada pelos valores dados pelo Deus Criador. Então ele vem desse contexto, um jovem e seus amigos na faixa de 16, 17 anos. E nós temos acompanhado desde o capítulo 1 essa saga de Daniel e seus amigos, seus irmãos ali que passaram momentos difíceis naquele tempo, no exílio ali na Babilônia. E nós, diante desse contexto que nós vimos aí, temos visto na Babilônia, essa sociedade, ela representa, meus queridos, na história bíblica, uma estruturação social, cultural, política e econômica do mal. Essa sociedade que eles estão presentes, nós podemos falar com mais veemência a respeito dessa cultura, dessa política, dessa economia, dessa estruturação social, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 18, 2, em que diz assim: e o anjo bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios. Nós vemos que a Babilônia, ela caiu, e diante da sua queda, nós vemos que foi um reino que se passou, um reino do mal, e que passou. Era esse reino em que Daniel e seus amigos e seus irmãos estavam vivendo, algo semelhante ao que nós vivemos hoje, nessa cultura que nós vivemos, nessa sociedade que aqui estamos, nessa cultura, na política, nós vemos o mal, nós vemos homens com um coração perverso, com um coração corrupto, homens que não temem a Deus, homens que não amam a Jesus, homens que seguem os prazeres e os desejos do seu coração. São esses homens que nós convivemos neste mundo, e nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados deste mundo onde éramos escravos deste mundo, escravos do pecado, e agora nós vivemos no reino do Senhor, o reino do seu amor, que encontrou-nos, que encheu o nosso coração de amor, de alegria, de paz, com a sua graça irresistível que nos alcançou. Portanto, nós estamos no reino, nesse verdadeiro reino, nesse reino que não passará, nesse reino que é eterno, que é o reino de Jesus Cristo. Esse é o reino que foi estabelecido em Jesus, e nós passamos então a viver nesse reino, quando nós fomos chamados, quando nós fomos convocados pelo rei, pelo general Jesus Cristo, que nos chamou para vivermos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o seu evangelho, que é a boa notícia, que ele veio, morreu naquela cruz e ressuscitou, para nos dar vida, e a vida eterna em Cristo Jesus. É nesse reino que nós vivemos. Então, diante disso, diante desse reino em que nós estamos, e que
Daniel também estava com seus amigos. Nós percebemos que nós precisamos ter ousadia, precisamos, como nós vimos aqui, ter sabedoria, resistir aos pratos que são dados dessa cultura, dessa sociedade, deste mundo para nós, para que nós venhamos a deleitar-nos nele. Assim como Daniel resistiu, assim como Daniel dialogou para que ele não comesse ali das iguarias do rei, porque Nabucodonosor queria que eles comessem da iguaria do rei. Ele falou assim: olha, tudo menos isso, nós não vamos nos esbanjar nas iguarias do rei, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, nos dá legume, verdura aí para a gente comer, porque a gente não vai se contaminar com essas iguarias. Esse é o sentido que nós devemos viver neste mundo, não se contaminar com este mundo. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, é o que nós temos estudado na carta de Efésios. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis, santos, chamados para vivermos na luz, separados deste mundo. É o que nós fomos chamados para viver. E nós vimos aqui ainda que em meio à crise que Daniel e seus amigos, seus irmãos passaram ali, eles foram libertos por Cristo. Eles foram libertos. O Senhor os livrou da fornalha. Livrou na fornalha, não da fornalha. Nós aprendemos aqui que muitas vezes as dificuldades que nós passamos, Deus não vai tirar, mas Ele nos dá livramento em meio a elas. Nós vimos isso aqui. Nós vimos que em meio às crises nós temos a oportunidade de falar de Jesus, de viver, de falar com temor e tremor, que nós seguimos a Cristo. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, é isso que Paulo diz. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ai de mim se não pregar esse Evangelho que me salvou, que me deu a vida eterna. O maior presente que nós temos de toda a vida eterna em Cristo Jesus foi o Evangelho que nos alcançou. Foi Jesus, que é o Evangelho, que nos alcançou e nos transformou. Nós vemos que diante da competência, daquilo que Daniel fazia com excelência, ele influenciou todas as pessoas que estavam ao seu redor. E é algo que nós devemos aprender, e com Daniel também, fazer as coisas para Deus com excelência, para a glória de Deus, e assim influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, com um bom testemunho, sendo bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, assim como a promessa de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, foi colocada sobre ele, e Deus disse: Abraão, sê tu uma bênção, abençoa aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e o Senhor vai prosperar a sua vida, seja uma bênção na vida dos outros. Nós vemos que diante da posição que Daniel e seus irmãos, seus amigos passaram, ele passou a ser perseguido também. Ele passou a ser perseguido, diante do seu testemunho, de não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Os seus amigos foram para a fornalha. E nós aprendemos que muitas vezes situações onde que nós devemos viver com ética, com a moral, com os princípios e valores cristãos, nós não vamos dizer não à verdade, mas sim à verdade. Nós não vamos mentir, nós não vamos nos inclinar, nós não vamos nos prostrar diante dos ídolos, diante das iguarias, diante daquilo que nos é oferecido. Nós nos prostraremos diante somente daquele que é eterno, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nesse capítulo que nós iremos refletir aqui, o capítulo 4 de Daniel, nós vemos logo aí, acompanhe comigo, no versículo 1, algo que nós vamos trabalhar nesse texto a respeito da consciência e da humildade de Daniel. Daniel, ele tem uma consciência de quem ele é, do chamado que ele teve, a consciência de que ele foi chamado para viver segundo a glória de Deus, e a humildade que ele tem de reconhecer quem ele é. E aqui nós vamos ver, nesse texto, em que Deus vai trazer a consciência do rei Nabucodonosor, quem ele é, e do que ele precisa para permanecer na presença do Senhor, porque senão Deus vai tratar. E Deus tratou com Nabucodonosor aqui, neste capítulo, trabalhando no seu coração duro, orgulhoso, trazendo a ele humildade. Esse texto fala sobre isso, é o que nós vamos falar, é o que nós vamos extrair do texto para as nossas vidas. Logo no capítulo 4, então, no versículo 1, diz aí: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra,
paz vos seja multiplicada. Nós vemos aí no início da carta o remetente, mais os destinatários e a saudação. Isso aqui, meus irmãos, é uma típica carta em aramaico, trazendo aí quem que é o remetente, quem que são os destinatários, mais uma saudação. E o texto continua, versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Versículo 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Parece até um crente falando. Não é? Coisa linda? Nós podemos perceber que é uma frase, que é uma carta que ele inicia aqui para com o povo, porque nós vemos no final do capítulo 3, semana passada, no domingo, em que o rei Nabucodonosor, ele ficou espantado com o livramento que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha, onde ele viu ali mais um homem, e aquele homem era semelhante aos deuses. Ele viu quem junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Jesus. E a hora que aqueles 3 jovens saem da fornalha, ele fala assim: não é possível, esses jovens estão vivos, não tem nem cheiro de fumaça no cabelo deles. A partir de hoje, o povo vai adorar o Deus de Daniel. Ele não fala o Deus dele, é o Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele se torna simpatizante do Deus de Israel, mas ele não se converte. Aí Deus vai trabalhar no coração dele agora no capítulo 4. Então ele abre o capítulo 4, essa carta dizendo: olha a declaração que ele faz para Deus. Você conhece pessoas assim? Que falam de Deus com uma beleza, mas o seu coração está longe do Senhor. A sua vida não corresponde àquilo que ele fala, àquilo que ele testemunha. Nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós devemos pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa responsabilidade diante do Senhor, como discípulos de Jesus, que fomos chamados para sermos igual a Jesus, parecidos com Cristo. É isso que a palavra cristão significa. A palavra cristão significa pequenos cristos, parecidos com Cristo. Esse é o nosso desafio, nos parecer com Cristo. E se está difícil para você, o Senhor vai deixar mais difícil ainda, porque Ele vai te provar, Ele vai te colocar no fogo, para que você venha morrer para você mesmo, para que o seu coração venha a ser transformado, para que se pareça com o de Cristo, para que você venha a ter o caráter de Cristo. O Senhor, Ele vai forjar o nosso coração, para que nós venhamos a ter o coração de Cristo, para que nós venhamos a nos parecer com Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. E crescer dói. Jesus é o nosso jardineiro, como a palavra do Senhor fala. E o que o jardineiro às vezes faz para que a planta ela se desenvolva? Ele vai lá e vai dar umas podas, para que a folhagem então venha ficar mais forte, mais verde, e venha dar o bom fruto. Por isso que existe a poda, além de ficar bonito, né? Jesus quer fazer assim, eu vou ser bonito, quer fazer semelhante a Cristo. A beleza é interior, é isso que o Senhor faz, e a obra do Senhor é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. É o Senhor trabalhando na profundidade. O nosso Senhor, Ele não trabalha na superfície, Ele trabalha na profundidade, na raiz. É isso que o Senhor vai tratar. E aí, crescer dói, crescimento dói. Crescer dói. Mas essa dor é para algo melhor na nossa vida, nos parecermos com Jesus, para que nós venhamos a ter um bom testemunho, para que a gente venha a ser luz e sal deste mundo quebrado, deste mundo corrupto, dessa sociedade má, perversa, de homens e mulheres com um coração duro, que vivem longe da presença do Senhor e se satisfazem, se lambuzeiam no pecado. Mas a nossa satisfação, a nossa alegria deve ser no Senhor. É isso que nós devemos fazer. Por isso que o Senhor nos chama para pregar o Evangelho, pois somos embaixadores, proclamadores da verdade que liberta, que salva. É esse Jesus que nós proclamamos, esse Jesus que nos salvou, esse Jesus que nos libertou, esse Jesus que nos perdoou de todos os pecados e nos deu a vida eterna em Cristo. E então, esse rei da Babilônia, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece o poder
de Deus. E olha o versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Olha aí a tranquilidade dele. Estava tranquilo, sossegado, né? Na vida mansa, uma vida que muita gente quer, né? Essa tranquilidade do rei. Ele expressa isso, porque é um rei rico, de sucesso, que tem poder. E aí, se esse rei, ele tem essa riqueza, ele tem sucesso, ele tem poder, mas ele não reconhece a Deus, ele não tem gratidão pelo Senhor, o que vai acontecer? Loucura e insensatez. É isso que acontece com as pessoas. É isso que acontece com cristãos, que quando Deus vai honrando, quando Deus vai abençoando, ele se esquece de Deus. Ele se esquece de Deus. Ele passa a orar menos, passa a ler a Bíblia menos, passa a congregar menos. Ele vai, porque a vida está boa. A vida que ele está tranquila. E isso é um grande perigo para nós, quando Deus começa a nos honrar, quando Deus começa a colocar-nos em patamares de honra, né, pelo trabalho, por aquilo que Ele faz, para que nós, como filhos dEle, venhamos ser abençoados por Ele. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos prosperar. A palavra prosperar, né, a palavra prosperidade, ela está deturpada no meio evangélico, né? A palavra prosperidade, ela tem um sentido maravilhoso quando nós entendemos que o Senhor nos prospera, não por conta da questão da riqueza apenas, mas porque Ele quer que nós venhamos a ser filhos e filhas que recebam das suas mãos boas dádivas, não por aquilo que produzimos somente, mas porque Deus é bom. Porque Deus tem olhado para você e tem te dado força, capacidade, inteligência, sabedoria, para que você, em seus negócios, no seu trabalho, alcance lugares maiores, e esteja sendo colocado em lugares de proeminência, onde Deus está te honrando, para que você glorifique o nome dEle lá e seja uma bênção. É esse o nosso sentido. Essa é a prosperidade sadia, bíblica, da Bíblia, né? Não é que, venha para Deus, coloque o seu dinheiro aqui, que Deus vai te dar em dobro. Não é isso, não. Com Deus não se barganha. Nós dizimamos e ofertamos porque é uma ordem de Deus para nós, e é bênção para nós, para que nós não venhamos a ficar preso no dinheiro, mas para que nós venhamos a entender que tudo que temos pertence ao Senhor, tudo vem dEle, e assim devolvemos a 10ª parte, mais ainda, em gratidão, em generosidade, em ter um coração alegre e satisfeito, contente com tudo aquilo que nós temos. E Deus nos abençoa com esse desejo. O desejo é que o nome de Deus seja glorificado. O desejo é que o reino de Deus prospere, avance e alcance mais e mais pessoas, e que mais e mais pessoas se convertam, se quebrantem, se arrependem dos seus pecados e se voltem para Deus, e sejam transformados pelo poder do Evangelho. Mas este homem, Nabucodonosor, ele estava muito tranquilo, e acontece algo que vai tirar a tranquilidade dele. No versículo 5, tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Eu fiquei aterrorizado com isso. Olha o que tirou a paz dele. Um sonho que tirou, estava tudo bem, aí veio o sonho. E o sonho era algo que deixou ele atemorizado, que espantou ele. Ele ficou inquieto com esse sonho, tirou a tranquilidade dele, tirou a sua tranquilidade. E aí o que acontece? No versículos 6 e 7, por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei um sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Olha que interessante, se lembra lá no capítulo 2, onde ele tem um sonho também,
a respeito do reino dele, e ele pede para os sábios, para os doutores, para os magos, interpretarem o seu sonho. Só que ele não fala o sonho para os magos, nem para os sábios, para eles interpretarem. Ele fala que teve um sonho. E os magos, mas qual foi o sonho? Não, você tem que saber. Não tem como. Não, vocês têm que saber. Se vocês não descobrirem, aí vocês morrerão e suas casas também serão queimadas. Mas aí Daniel se posiciona e fala assim, olha, dá um tempo aí que eu vou conversar ali com meu Deus, juntamente com meus irmãos, eu vou orar aqui, e se Deus quiser eu trago a resposta para o senhor. E foi o que aconteceu. Ele trouxe o que o rei tinha sonhado e a interpretação. Aqui não. Aqui o rei ele fala sobre o sonho e pede para eles interpretar. E o que acontece? Eles não conseguem. E aí, o que aconteceu? Veio Daniel, no versículo 8, e se apresentou diante do rei, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a tua interpretação. Ele pediu para que então este homem, esse jovem, que ele declara, né, o Espírito dos deuses santos estão sobre você. É que interessante como é que Nabucodonosor se refere a Daniel. O Espírito dos santos era um Deus diferente, era um Deus santo aqui separado, era um Deus diferenciado. E eu sei que o Espírito está sobre você, e eu sei que você pode interpretar. Olha só o testemunho de Daniel. Será que o nosso testemunho está assim? Será que pessoas olham para nós e falam assim, poxa, eu quero uma palavra dessa pessoa, porque ela é diferente, ela tem algo diferente. Algumas pessoas falam até que a gente tem energia, né? Ela tem uma energia diferente. Porque nós somos diferentes, e nós temos que mostrar essa diferença nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Com isso, as pessoas se achegarão até nós. Tem um monte de crente aí no trabalho que é 007, agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é de Jesus. Você não fala, você não testemunha. Já viu aquela expressão no trabalho assim? Quando vê você está 2, 3 anos lá, aí você fala alguma coisa de Cristo, você fala de que igreja? Nossa, não, achar que você não era crente. Né? Não sabia que você era evangélico. Aí ela fala assim, eu também sou. Uma pessoa que perguntou, os dois agentes secretos, né? Tudo quieto. Gente, a gente é luz. A gente é luz, a gente é sal, a gente tem que fazer barulho. Você lembra lá em Atos, o que aconteceu com os discípulos que chegaram lá? Em Atos, o que aconteceu? O que são esses baderneiros aí, o pessoal falava lá? Eles fizeram um alvoroço na cidade, falando de Jesus, proclamando cura, milagre. A coisa aconteceu lá, porque o povo de Deus chegou. Onde eu e você chegamos, tem que ter diferença. O negócio tem que brilhar, o ar tem que mudar. Não tem que mudar o ar? Por que tem que mudar? O que a Bíblia fala? Que nós somos o quê de Jesus? O bom perfume de Cristo. Então, meu irmão, onde você chega, o aroma tem que mudar. Não é por causa do seu perfume não, tá? Isso que você põe lá. É o bom perfume de Cristo que vai fazer a diferença. Que vai exalar algo diferente no ar. Que vai trazer àquelas pessoas algo que elas não têm. Que é Jesus, que traz a paz. Que tem o verdadeiro amor, que traz esperança. Que o mundo não pode encontrar, que o mundo não tem. Nós temos a esperança que vive em nós. Essa palavra esperança é uma palavra cristã, de origem cristã. E quem pode falar algo da esperança somos nós, porque nós temos Cristo. É isso que faz a diferença. É isso que faz a total diferença. Nós temos como missão, que Jesus nos disse lá, que nós devemos o quê? Ir de pregar o Evangelho. Não é isso que está lá em Mateus? E fazer o quê? Discípulos de Jesus. Isso faz parte da nossa missão. São os dois pilares da missão da igreja. Qual que é o primeiro? Adorar a Deus sobre todas as coisas. E fazer discípulos. Como nós somos discípulos, fazer discípulos. É isso que Jesus deixou. É uma ordem. Ide. Está no imperativo o verbo. Ide.
Não é se você quiser, você pode fazer discípulo. Não, não é uma condição. Para você ser discípulo, você tem que fazer discípulo. Essa é a condição que está sobre nós. Então, meus irmãos, diante de tudo que nós vivemos, no contexto que nós estamos, dentro de casa, na família, no trabalho, nós temos que ser discípulos, nós temos que ser testemunhas, nós temos que ser bons maridos, boas esposas, e ser boa aí, bons filhos, é ter princípios e valores da palavra do Senhor dentro de nós, e aplicarmos isso no nosso dia, e praticar dia a dia a nossa vida. Às vezes o que acontece é que nós temos muito conteúdo e pouca prática. Agostinho falou que o maior caminho, sabe qual é o maior caminho que tem no universo? Agostinho falou que é da mente para o coração. É o maior caminho que tem. Às vezes você tem tudo conhecimento aqui, mas se não passar para cá, não adianta, não adianta. É só conhecimento. O que você vai fazer com conhecimento se você não aplica o seu conhecimento? É isso que nós precisamos entender, é passar para cá. É fazer com que o nosso coração seja cheio daquilo que nós temos na nossa mente. Não é isso que fala lá em Romanos capítulo 12? Que nós vamos transformar, não vos conformeis com este presente século, mas transformais pela renovação do quê? Da vossa mente. E qual a mente que nós temos hoje, como cristãos? A mente de quem? De Cristo. Então nós vamos renovar, nós vamos transformar por aquilo que vive em nós. Não é na força do meu braço, não é o Leiber que vai fazer isso, não. É com aquilo que habita em mim, que é Jesus, que é o Evangelho, que vai transformar, que vai restaurar, que vai curar, que vai salvar, é por Ele. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós somos pontes para alcançar pessoas que estão destruídas, que estão sem esperança, que estão mortas em seus pecados e delitos, vivendo nas trevas, na ilusão deste mundo, dessa vida. Nós somos chamados para isso, para trazer a realidade para essas pessoas, de que se ela não se arrepender dos seus pecados, não ir para Cristo, que é o único caminho, a verdade, a vida, ela não vai alcançar o Pai, ela não vai ter eternidade. Aliás, a eternidade dela vai ser no lago de enxofre, e vai padecer eternamente lá, se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não receber esse convite de Cristo, que eu e você fazemos para ela, para que ela possa ser discípulo de Jesus, assim como eu e você. Foi para isso que nós somos chamados. Então, Daniel aqui, ele tem essa autonomia diante de Deus, e essa carta branca, né, diante do rei. Olha como é que o rei olha para ele. Eu sei que você pode, você é o cara, seu Deus é poderoso, você é diferenciado. Você é diferenciado, Daniel. Eu sei que você vai poder interpretar esse sonho para mim. Olha o versículo 10 e 11. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Olha aí Nabucodonosor falando da visão. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. Essa é a visão que ele tem. E ele conta para Daniel a respeito dessa visão. Versículo 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Olha o que ele está falando. Ele está falando de uma árvore muito alta no meio da terra. Ele está falando de uma árvore que cresceu, que a sua copa encostou no céu, que era visível até os confins da terra, tinha folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo achavam-se abrigo dentro dela. Olha a riqueza dessa árvore. O que era isso aqui? É algo parecido com Ezequiel 31. Ezequiel 31 diz assim o texto: considere a Síria outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. Ezequiel 31, é parecido com essa visão também, está falando aqui da Assíria, está falando de reinos. Está falando de reinos. Daniel 4 é igual a Ezequiel 31. A ilustração é a mesma, a tipologia é a mesma.
comparando o reino, tanto de Nabucodonosor quanto da Síria, como uma árvore, frondosa, forte. Olha o tamanho do reino desse homem. Mas esses dois reinos, tanto da Síria quanto da Babilônia, é diferente do reino de Deus, que Jesus inaugurou, que está lá em Mateus capítulo 13, que diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Quando cresce, se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e seus ramos. Qual o verdadeiro reino? A grande árvore? Do reino de Nabucodonosor, da Babilônia, da Síria? Ou o reino do pé de mostarda? Qual que é o verdadeiro reino? É uma pergunta retórica, né? É o reino de Deus, é o reino que o Senhor Jesus inaugurou na terra, é o reino que eu e você fazemos parte, que nunca vai sucumbir, que nunca vai ser destruído, é o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse reino que nós estamos, é nesse reino que vivemos. Nós dizemos que o reino de Deus, na teologia, é o já e ainda não. Por que o já e ainda não? Porque ele está presente, mas ainda ele não se consumiu. Quando ele vai se consumir? Quando Jesus voltar, para pegar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para viver com a sua igreja por toda a eternidade. Aí vai se consumir esse reino. Mas nós estamos vivendo no reino. É esse reino que nós estamos. Quer coisa melhor do que esse reino, meu irmão? Eu e você vivemos? Nós estamos nesse reino, no reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, o general, o rei dos reis, Senhor do Senhor. Para que temer, meu irmão? Qual que é a sua preocupação? Fala para mim. O que está gerando ansiedade no seu coração, ao ponto de dar depressão? Olha o reino que você está, meu irmão. Você não precisa se preocupar. O que é preocupação? Ocupação. Você se ocupar de uma coisa que ainda nem aconteceu. E eu vi uma reportagem, não sei na onde, que a gente se ocupa de 90% das coisas que nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Aí gera ansiedade no nosso coração, meu irmão. Para de ficar preso no futuro. Para de ficar preso no passado. Viva o presente. Viva o dia que Deus te deu hoje. Basta o seu dia, seu próprio mal. Nós devemos viver o dia de hoje, que o Senhor fez para mim e para você, para que possamos ser bênção, para que possamos desfrutar desse dia. Aí o diabo está na nossa cabeça, lá, peso no passado. Mas o passado era assim. Mas fulano de tal fez isso comigo, e está lá, eu sinto uma mágoa até hoje. Meu irmão, para de olhar para isso, para trás. Perdoa, vira a página, olha para frente. Olha para Jesus no dia de hoje, para o autor e consumador da sua fé, e para de deixar seu coração lá na frente. Você nem sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Você sabe se você vai estar vivo daqui a um minuto? Se dá uma parada cardíaca aí em você, aí, tem um monte de pastor que morre no púlpito, né? Parada. Tem alguns pastores aí que... É uma benção, né? Uns pastores amigos meus, é uma benção morrer no púlpito pregando, deve ser bom, não sei como é que é não, né? Mas estamos na glória, né? Estamos na glória. Estamos assentados na região celestial. Então, fechou o olho aqui, está na glória, está na bênção. É isso que nós devemos viver no dia de hoje. Se alegrando com o dia de hoje. Então, se esforce em viver o dia de hoje. Deixa amanhã que o Senhor vai cuidar do amanhã. Não é isso que diz lá em Mateus 6? Por que você está ansioso? Nós devemos estar ansiosos com coisa alguma neste mundo. A ansiedade é pecado, meu irmão. Porque você não confia em Deus do que Ele pode fazer. Você está confiando na força do seu braço. Você se preocupa porque você não confia em Deus. Confie em Deus, descanse nele. Aí você vai ver se vai ter ansiedade. Não vai, a ansiedade vai passar de longe. É isso que Jesus fala ali em Mateus capítulo 6. Está vendo os pardais? Olha aí, ó. Eles se alimentam, está tudo uma beleza. Os lírios do campo, eles se vestem melhor do que Salomão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí o 33 fala: buscai em primeiro lugar a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Busque a justiça de Deus, busque o Senhor. E o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa para viver. Não tem acrescentado ou estou falando alguma coisa que Deus não tem acrescentado? Você pode dizer assim: pastor,
Deus não tem acrescentado, é que eu estou passando necessidade. Alguém aqui? Pode, se tiver alguém, a gente ajuda aqui, viu, meu irmão? Mas tem alguém aqui passando necessidade? Todos nós aqui temos muito mais do que precisamos para viver, muito mais. E como está nosso coração? Contente? Grato? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos viver. E é nesse reino que nós vivemos, não é no reino caído, não é um reino que passa, não são esses reinos que vão e vêm. E o versículo 13 continua: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derribai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha só, faça isso com elas. A visão dele era desesperadora, porque vai acontecer algo aqui em relação a isso. Versículo 15: mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. A visão começa a ficar complicada. A visão começa a ficar tenebrosa, porque se é o reino dele, que essa árvore frondosa, que tem os seus ramos muito densos, e que os animais ficam debaixo dela, as aves fazem ninho, o que está dizendo aqui no versículo 14? Que vai derribar, que vai cortar, e que vai sobrar só o quê? Que diz aí? A cepa. O que é cepa? O toco. Vai ficar só o toquinho. Deixa o toco, não corta, não tira na raiz não. Deixa o toco. Com as raízes deixai na terra, com as cadeias de ferro e de bronze. E aí, meus irmãos, versículo 16 vai dizer: mude-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela seus tempos. Seus tempos. É isso que esse versículo está se dizendo a quem? A Nabucodonosor. Você vai se tornar um animal. É isso que vai acontecer. Olha a coisa, como é que ela vai se transformar. E nós vamos mais para frente falar sobre isso. Versículo 17. Esta semana é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Olha como é que essa visão vai falar a respeito de quem Deus é. Deus fala que Ele é o Altíssimo, que domina sobre todos os reinos dos homens. É isso que está dizendo. E esse reino, esses reinos que estão com os homens, é o Senhor quem dá a eles. Ele dá esses reinos a quem Ele quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Essa é a verdade. Todos os reinos que se passaram, os reinos que estão presentes, os que virão, quem coloca lá é o próprio Deus. Não foi isso que Pilatos assegurou para ele? Ele falou assim: olha, eu posso te matar, você sabia disso? Eu sei, mas essa autoridade que você tem, ela foi dada por Deus, senão você não teria. Foi dada pelo meu Pai. Então toda autoridade é dada por Deus. É isso que o sonho representa aqui, é isso que Daniel está falando. Nabucodonosor, você que é o Todo-Poderoso, saiba que tem o maior dos maiores sobre você, e foi Ele que te colocou aí. Os reinos dos homens o Senhor dá para quem Ele quiser. Isso é claro aqui no versículo 17. Os homens acham que tem alguma coisa, né? Os poderosos do mundo. Mas eles não têm nada disso.
Muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa e temos alguma coisa. Nós devemos ter no nosso coração sempre humildade, sabendo que tudo que nós temos vem do Senhor. Que nada pode fazer com que o nosso coração se ensorbebeça. Que a gente venha achar que nós temos e fazemos as coisas pela força do nosso próprio braço, pelo nosso esforço. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu consegui isso pelos meus esforços, eu tenho isso porque eu me esforcei, porque eu batalhei. Meu irmão, se fosse Deus na sua vida, você não ia conseguir nem 1% do que você tem. Foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu força, foi Ele que abriu as portas para você ter tudo que você tem. E o que você tem que ter? É gratidão a Ele e ser um bom mordomo, porque tudo que temos nós temos que cuidar, sendo que Deus deu para nós. Tudo é fruto do trabalho, sim, mas da bênção de Deus sobre nós, senão nós não teríamos. É o reconhecimento de tudo que temos, vem do Senhor, É isso que nós devemos ter, e o nosso coração não deve estar nas coisas deste mundo, não deve estar no seu carro, não deve estar na sua casa, não deve estar nos seus bens, na sua conta bancária, não deve estar nisso. O seu coração deve estar em Jesus. Você usa com fruto do trabalho que Deus te deu. É isso, é bênção, é bônus sobre bônus que o Senhor nos dá. Por isso reconheça. Tem gente que sobe numa gilete aí e acha que é o cara. Quem somos nós? Pó. Como diz Jacó, vermezinho de Jacó, né? Vermezinho diante de Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. É isso que Deus está falando para Nabucodonosor. Olha o versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônico por algum tempo, e seus pensamentos o turbavam. Olha só, o sonho apavorou até Daniel. Rapaz, acontecia isso mesmo com ele. Ele ficou atônico. Nossa, o reino do homem vai quebrar. Já tinha 43 anos, hein? Nabucodonosor reinou 43 anos. Vai quebrar esse reino e o homem vai virar um bicho. Ai. Olha só. E ele está interpretando esse sonho para ele. Ele está falando isso para ele. Aí ele vai dar uma dica, ele vai dar um conselho para Nabucodonosor no versículo 22. Ele falou: és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu, chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. O que ele vai falar aqui? Olha, ele vai falar assim: é o Senhor que o meu rei, vai acontecer isso contigo. Essa grandeza que você tem aí, ela vai ser destruída. Essa visão é para você. É para você. Essa árvore aí é tu, Senhor. É o Senhor. Olha o versículo 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ei a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Você vai saber na pele, quando você passar por isso aí, quem é Deus. Você vai reconhecer. Sabe o que Deus vai fazer contigo? Vai te humilhar. Vai te humilhar. Você sair do tamanquinho e calçar o chinelo da humildade. Porque, como diz aqui o texto, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. E mais uma vez ele fala, e os dá a quem quer. Ele repete no mesmo sonho. Quando há uma repetição, uma ênfase, o que está acontecendo? É uma ênfase naquilo que Deus está querendo dizer. Olha, está querendo deixar claro. Sempre quando há uma repetição, Marta, Marta, olha só, está vendo? Quando há o mesmo versículo falado 2, 3 vezes no mesmo capítulo, é Deus chamando a atenção para que você frise. Todas as vezes que você lê a Bíblia e você vê várias vezes no mesmo capítulo repetições de versículo, o que Deus está falando? Está alertando você, não é isso que você faz com seu filho? Quando você vai, olha,
Eu lembro muito da minha mãe. Leibe, olha o que você está fazendo. Aí ela vai falar a mesma coisa. Não faça isso por causa disso. Repetia, né? Mãe que tem... repetindo demais, gente. Falando demais, né? Mãe... Olha, é bíblico, viu, mãe? Continua falando. É chato, mas é importante. O nosso Deus é um Deus que repete as coisas para frisar, para cristalizar na mente. Por isso que é bom a repetição. Então ele está chamando a atenção. Olha, eu sou o Altíssimo. Eu vou te mostrar quem eu sou. E quem você é. E quem você é. E às vezes Deus nos humilha, não humilha? Você já foi humilhado aqui ou só eu que fui? Algumas vezes. E a gente fica, né? Já foi humilhado na frente de alguém? Nossa, horrível. Seu pai, sua mãe, um amigo, sala de aula. Nossa, antigamente não tinha esse negócio de bullying, né? O pessoal tirava um sarro mesmo. E tinha aquele negócio do apelido, né? Apelido pega quando a pessoa não gosta. E eu já tinha mais ou menos essa mãe, então eu ria junto com os amigos lá para não pegar o apelido. Aí sempre foi Leiber. Nome difícil, ficou Leiber. Nunca tive apelido, porque eu ia na onda. Né? A gente tem que ir na onda. E o que acontece? O pessoal que ficava triste, que aceitava aquilo, era difícil. E muitas vezes Deus nos humilha para que a gente venha se colocar no nosso local. Qual que é a nossa postura? Cara no pó. Humilhação, não é isso? Não é isso que João Batista fazia? A simplicidade de João Batista, a humildade de João Batista. Não é isso que Jesus disse para aprender com ele? Por interessante que Jesus falou só isso para aprender com ele. Podia falar, aprender comigo que eu sou bom, que eu sou amoroso, né? Que eu faço as coisas certas. Não, ele falou o quê? Aprender comigo que sou manso e humilde. Opa, peraí, se Jesus falou isso, o negócio é mansidão, humildade, reconhecer quem nós somos. Não somos nada. Fomos chamados para servir, para colocar o outro superior a nós. É isso que a Bíblia fala. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. É isso que nós devemos aprender com Jesus. E essas são as lições que Jesus nos dá para quebrar o nosso coração orgulhoso, para quebrar a nossa cerviz dura, para tirar a ponta do nariz e abaixar a ponta do nariz, altivez de espírito, para cortar as penas do pavão. Tem hora aí, tem uns homens aí que vira pavão, não tem? Tem uns homens aí que vira pavão. Ó, pavão, nossa, cara. Aí Jesus vem e corta as asas do pavão, você fica murchinho. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso. Porque a palavra de Deus fala, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Essa é a lei do Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É isso, o reino do Senhor é isso. E o Senhor veio, por vezes, porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós achamos que somos melhores que os outros. Nós devemos ter um coração simples, um coração que João Batista diz, eu quero diminuir para que o Senhor cresça em mim. É isso. E Deus vai mostrar para Nabucodonosor, e ele vai receber um conselho de Daniel, aqui no versículo 27. Olha o conselho que Daniel fala assim, ô rei, abre os ouvidos aí, vou te dar um conselhinho. Olha só. Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade, se prolongue, outras versões, a tua paz. Porque se você fizer isso, voltar ao seu coração, se quebrar, renuncie os teus pecados, confesse os seus pecados, a tua maldade, pratique a justiça de Deus, não a sua justiça, porque a sua justiça é como trapo de imundícia, isso Isaías já disse lá, né? Pratique a justiça de Deus, tenha compaixão dos mais pobres, dos necessitados, talvez você vai ter paz. Faça isso, é um conselho que eu te dou. Que conselho, né? Que bom conselho. Que bom conselho. Quantos conselhos você já recebeu e não fez? De pessoas sábias. E o que aconteceu? Somente de pai e mãe, né? Pai e mãe tem conselho de ouro. Tem alguma coisa lá. Deus move o coração do pai e da mãe. Não vai por aí, melhor não. E quando a gente não escuta, geralmente a gente dá errado. Escutar a mulher, né? Escutar o marido. É importante isso. Isso é importante. Pessoas mais sábias. Escutar o conselho. Só que Nabucodonosor não quis escutar o conselho dele aqui, não. Né? Ele não quis escutar o conselho dele.
O que aconteceu? Versículos 28 a 30. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao caso de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, depois de um ano, olha o que aconteceu. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Opa, nós. O bichão deve ter olhado no espelho e falado essas palavras marílias, né? Louvado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome, exaltado seja o seu nome. Às vezes a gente faz isso na frente do espelho, né? Foi o que o rei fez. E aí, o que vai acontecer? No versículo 31, falava ele ainda, o rei, quando desceu uma voz do céu. Ixi, aí Jesus falou com ele. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Versículo 33, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha como é que Deus é misericordioso. 12 meses, um ano para acontecer isso, não foi dia seguinte não. Está vendo como é que Deus é rico em misericórdia? Deus é misericordioso demais. Deu um ano para ele voltar e não voltou. Ele foi num palácio lá e ainda se glorificou, piorou para ele. Deus é assim com a gente. Às vezes era para você tomar chinela antes, você não toma. E Deus vai de ano. Aí você não muda, você vai só indo para o buraco, o que Deus vai falar? Agora vem cá. Agora, aí o bom pastor veio com um cajado e desloca a sua pata, né? Aí você vai andar no caminho agora. Se não vai para a dor, se não vai pelo amor, vai pela dor agora. Agora o negócio vai ser mais duro, para você voltar. A disciplina vai ser maior. Mas Deus é rico em misericórdia. Olha quanto tempo ele deu para Nabucodonosor, 12 meses, um ano. E o homem não quebrantou, não aceitou o conselho de Daniel. Orgulhoso até a tampa. É isso que acontece com a gente. Orgulhoso quebra. Deus quebra. A palavra de Deus fala, aquele que está com a dura serviço e continuar a enrijecer, Deus vai lá e vai quebrar. É uma só. Deus faz isso. Chega uma hora que tudo tem um tempo. É isso que Eclesiastes 3 fala? Aí tem um tempo lá onde que Deus vai brecar. E Deus faz assim com aqueles que são os seus. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tomou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O homem se quebrantou. Esse aqui é sincero, tá, gente? Esse reconhecimento é sincero. O homem se quebra diante do Senhor. Ele se quebra diante do Senhor, reconhece quem Deus é. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O homem é crente, hein? Crente. Mas passou um perrengue. Deus teve que quebrar o bicho no meio. Humilhou ele, para que ele se voltasse para Deus. Meus queridos, diante desse texto lido da palavra do Senhor, nós precisamos renunciar a certas coisas na nossa vida. Para nós, eu quero deixar aqui para renunciar e praticar. Nós precisamos renunciar e praticar. A conclusão desse texto é nós renunciarmos e praticarmos. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus mudar. É isso que nós precisamos fazer. Não é ficar com o coração duro. Senhor, meu coração é duro, mas eu quero abrir meu coração para o Senhor transformar, para o Senhor fazer a mudança que precisa ser feita, porque eu não dou conta. Eu e você não conseguimos nos mudar. Muito mais os outros, né? Se a gente não consegue se mudar, e a gente tem uma tendência, né, de uma facilidade de querer mudar os outros, né? Você tem que mudar, então. Quantas vezes você fala para os outros mudar, mas você não precisa mudar, né? Você não precisa mudar.
A gente é muito crítico com os outros, mas pouco crítico com a gente mesmo. Já viu isso? Já percebeu que você é muito mais crítico com os outros do que com você mesmo? Para pensar. Você critica muito mais os outros que você. Começa a criticar mais você. Para lá no espelho lá e começa a criticar. Você precisa mudar nisso. De vez em quando eu faço lá no espelho. Eu falei, você precisa mudar isso. Você precisa agir dessa forma. Você precisa tratar melhor sua esposa nisso. Seu filho, você precisa... Se confronte mais do que os outros. Olhe mais para você. A palavra de Deus fala, se você quer tirar o cisco no olho do teu irmão, tire a trave que está no seu primeiro. Não está falando que a gente não deva confrontar o outro ali, mas está falando para a gente perceber que nós somos tão pecadores quanto o outro. Então, quando você vai exortar um irmão, uma pessoa, vai no chinelinho da humildade, sabendo quem você é, não vai na soberba. Não, eu tenho autoridade, eu tenho poder, e pronto, e fica quieto, pronto, acabou, o que eu falei, acabou. Meu irmão, não é não. Senão vai virar cachorro, hein? Vai comer capim. Vai comer capim. Porque Deus vai tratar com você. Baixa a bola. Baixa a bola. Seja humilde. Sirva, ame. Cuide. É isso que nós precisamos entender em relação a isso. Então, abra o seu coração para isso. Coloque em prática aquilo que você tem ouvido a respeito da palavra do Senhor. Tiago fala, não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes da mesma. É isso que Jesus fala, não adianta nada ser só ouvinte. O que adianta? Que transformação gera no seu coração se você só ouvir por um ouvido e sair pelo outro? Nada. Você tem que escutar, internalizar. Porque ouvir é diferente de escutar, né? Quando você escuta, ouvir, você, passou um carro lá, mas você não prestou atenção, você ouviu. Agora, escutar, você, peraí, o que essa pessoa está dizendo? O que esse barulho está fazendo? Você vê lá um passarinho, né, cantando, lá você vai no meio do mato, lá o passarinho cantando, mas está cantando. Mas peraí, a hora que você para, deixa eu escutar esse passarinho. Aí seu ouvido é só para ele. É isso que nós precisamos diante da palavra do Senhor. Escutar a palavra do Senhor. Porque aí escutando, eu estou internalizando. E aquilo vai gerar o quê? Uma prática. É isso que nós precisamos entender. Por isso, meu irmão, renuncie. Renuncie quem você é. Morra para você, para que Cristo viva. Diminua para que Ele cresça. Que esse seja um dos nossos alvos, para que Deus quebre o nosso coração. Que possamos derramar diante dEle a nossa vida. Que possamos praticar aquilo que temos ouvido da Sua palavra, para sermos testemunhas de Jesus, para que reconheçamos quem Ele é e quem nós somos. O Deus Todo-Poderoso, e que nós não somos nada, absolutamente nada, sem Ele. Feche seus olhos. Apresente sua vida diante do Senhor. Derrame seu coração diante dEle. Confesse seus pecados, as suas falhas, seu coração egoísta, orgulhoso.
Senhor, nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, onde nós ouvimos a Tua palavra, que diante do que nós escutamos aqui nesta noite, possamos colocar em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração humilde, simples, na Tua presença. Que possamos aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração. Sabemos que o orgulho diante do Senhor é algo terrível. Que o Senhor nos ajude, Senhor, quebrando o nosso coração. Trate conosco, trabalha, para que a gente venha ser mais sensível à Tua voz e tenhamos o desejo de abrir o nosso coração para que o Senhor nos mude, para que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas limitações. O Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Por isso nós queremos dizer ao Senhor: sonda-me, conhece o coração, guia-me pelo Teu caminho. O Senhor conhece os meus caminhos, e se há caminhos maus, que o Senhor me leve para o caminho da verdade, o caminho da vida que és Tu. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada por Ti, na Tua presença. Que possamos ter os nossos corações rendidos ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor cuidará. E pedimos a Tua proteção sobre nós. Que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, que amam a Tua palavra e pregue com as palavras e com as atitudes aquilo a quem nós pertencemos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre nós, seu povo aqui reunido, diante do Deus Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém.